Legal, gente. Boa tarde a todos. Aqui na TV AD, juntamente com o Portal Terra, a partir desse minuto, comentando a prova da OAB de ontem. Então, participe conosco debaixo da sua telinha aqui no Portal AD. Debaixo da telinha está lá, Fórum da TV AD. Entra no fórum para você vir para cá para dentro e participar conosco e já começar a opinar. Como, por exemplo, Paulo Sumariva já opinou, está acompanhando e quer ouvir aqui nossas avaliações. Começando com João Aguirre, civil, dizem que foi problemático. E depois, processo penal, Nestor, dizem que também foi problemático. Então, vamos lá? Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui com o senhor, estar aqui na Atualidades do Direito. Infelizmente, para falar mais uma vez da prova da Fundação Getúlio Vargas de uma maneira pouco elogiosa. Né? Pouco elogiosa. Ambos coordenadores da rede de ensino da LFG, portanto, professores gabaritados, estão por dentro de tudo. João e Nestor acompanham as provas da OAB desde a 1, agora estamos na 11, né? Faz tempinho já. E aí, que nota nós vamos dar para essa prova assim de plano? De 0 a 10, esta prova, que nota? 3. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Similar mesmo. Similar. Muitas críticas para a prova, não só pela escolha das questões, mas também pela própria dificuldade interpretativa. A prova, o que eu posso dizer é que está surgindo cada vez mais elementos para a gente se insurgir contra essa prova, porque ela está sendo feita com muito pouco esmero, muito pouco cuidado, e várias questões passíveis de anulação, outras com interpretação, como a de processo penal, muito difícil para o candidato. É uma pena que a Fundação Getúlio Vargas não esteja confeccionando essa prova como deveria. Então, no civil, João, vamos lá, os principais pontos e as críticas. No civil, já, processo penal com o Nestor, igual. Bom, no civil especificamente tem uma questão que deve ser anulada, porque não tem uma resposta para o enunciado. O enunciado pede para assinalar incorreta, e, na verdade, existem 3 alternativas incorretas. É uma questão sobre promessa de fato de terceiro, que na prova azul é a questão de número... Deixa eu pegar aqui. Questão de promessa de fato de terceiro, que pedem especificamente para assinalar a prova a alternativa incorreta, e ela não existe. Além do que, eu acho que a prova de civil também teve muita... Ela foi uma prova feita com o intuito de derrubar o candidato, muita pegadinha de artigo específico, parágrafo, contratos pouco usuais foram exigidos, então achei a prova muito, muito ruim nesse particular. E essa foi a questão mais problemática de civil? Essa foi a questão mais problemática. Mais problemática. Ela tem que ser anulada. É a questão da prova azul, a questão 42, o enunciado é o seguinte: visando ampliar sua linha de comércio, Marc Geral e Companhia adquiriu de AC Industrial S.A. 1.000 unidades de equipamento destinado à fabricação de churros. Dentre as cláusulas contratuais firmadas pelas partes, fez-se inserir a obrigação de Marc Geral e Companhia a realizar o transporte dos equipamentos exclusivamente ao preço de R$100 por equipamento, por meio de Rota Transportes Limitada. Pessoa estranha ao instrumento contratual assinado. Com relação aos contratos civis, assinale a afirmativa incorreta. E, na verdade, a gente vai achar só uma assertiva que está correta aqui, que é a assertiva A, que diz que a AC Industrial S.A. poderá exigir de Marc Geral e Companhia o cumprimento da obrigação firmada em favor de Rota Transportes. As outras 3 alternativas estão incorretas. Ou seja, não há uma resposta para essa questão de número 42. Muito embora a OAB tenha dado como incorreta apenas a alternativa C. B e D também estão incorretas, o que deve levar à anulação dessa questão. Isso, então, essa questão... No civil, na parte civil, uma. Você acha que anula só uma ou mais de uma no civil, João? No civil, acho que tem que anular uma. Uma de civil. E o total de civil foram... Total são 7. 7 de civil. 7, exato. Deve anular uma de civil. Exato. Né? Continua aquela regra de que tem que fazer 50% nesta primeira fase, para passar para a segunda fase da OAB, ou seja, tem que acertar 40 questões e depois vai para a segunda fase. É importante frisar para o candidato, que é uma dúvida generalizada, que é a seguinte: professor, quando anula a questão, eu perco ponto ou não perco ponto? Não, você não vai perder ponto com a anulação. Na verdade, pelo edital, a anulação da questão ela confere a pontuação para todos os candidatos, o que significa dizer que quem vai ser beneficiado efetivamente com a anulação da questão foi aquele que errou.
Porque aquele que acertou já está contando no seu gabarito aquela questão como certa. Então, só quem errou basicamente vai ser beneficiado porque ele vai ganhar um ponto que ele não teria. Mas não pode perder. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no Facebook de uma aluna que falou assim: professor, eu estou com 40 no gabarito oficial, se anular eu posso não passar? Não, fique tranquilo que a anulação só vai somar pontos e não vai fazer com que ninguém perca pontos. Isto, só um detalhe aqui, todo mundo que está corrigindo a prova nesse minuto, professores da rede LFG, junto com o Terra, todo mundo tuitou? Vocês tuitaram? Você tuitou? De que nós estamos agora ao vivo? Tuitamos bastante. Tuitou? Uhum. Quem não tuitou, é tempo de tuitar. Agora tuitar que estamos ao vivo nesse instante na TV AD junto com o Terra. Nestor, processo penal. Bem, professor, assim, muito boa tarde. A prova, o grau de complexidade dela, ele pode estar oscilando não só em razão dos temas, que não são tão comuns quando são escolhidos, uma prova que é mais extensa, ou então um grau de complexidade mais acentuado em termos de interpretação. No direito processual penal, das 5 questões, na verdade, eu poderia dizer o seguinte: um primeiro momento, escolheram temas acidentais, completamente periféricos, das 5 questões, 2 de interpretação da lei processual, um tema que não é tão presente dentro da lógica específica, e mais do que isso, a própria polêmica que versa acerca da questão de juizado especial. O Luiz Flávio, como especialista aí no tema, até porque também já escreveu um artigo específico sobre a polêmica, pontual, um item. A polêmica já não é mais atual há 18 anos. Esse tópico foi criado, a OAB coloca em 2013, uma questão quanto à interpretação da época da lei de juizados, que entrou em vigor em 95. Então já ia um mau gosto na escolha do próprio assunto. Agora, se o artigo 88 da lei de juizados parte da premissa que o crime de lesão corporal leve, lesão culposa, essas infrações passaram a ser crimes de ação pública condicionada à representação, eu quero acreditar que o artigo 88 da lei 9.099 de 95 nos traz, como você mesmo, Luiz Flávio, afirma, uma norma híbrida. E sempre diante de uma norma híbrida, vale dizer, aquela norma que tem uma parte de feição de direito processual e a outra de direito material. Qual seria a interpretação? O intérprete objetivamente tem que fazer o seguinte: detectar se o aspecto material é benéfico ou maléfico. Se o aspecto material da norma é benéfico, ela atinge aos crimes ocorridos antes da sua entrada em vigor. E eu não tenho dúvida de dizer que se um crime era de ação pública incondicionada e passou a ser de ação pública condicionada à representação, nesse aspecto a Lei 9.099 é benéfica. Logo, ela abrange delitos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Agora, e no aspecto processual? Bem, para os processos que já estavam em curso, a Lei 9.099 exige, no seu artigo 91, que o ofendido seja notificado para representar. Se ele não representar em 30 dias, extingue-se a punibilidade. Então, qual é a linha de raciocínio? Os atos processuais até então praticados são válidos, porque até então operar-se-ia a interpretação dentro de uma lei que não exigia representação. A partir do momento em que a Lei 9.099 entra em vigor, exige-se a representação, portanto, o ofendido representaria, e dali por diante, caso ele opte por não representar, extingue-se a punibilidade do fato. Quando a questão, que na prova azul é a questão de número 65, olha a pergunta que foi feita ao examinando da OAB, tratando-se de questão relativa à lei processual penal no tempo, lei processual. Aí vem a OAB, assinale a alternativa que corretamente expõe a regra a ser aplicada para os processos em curso que não haviam transitado em julgado quando da alteração legislativa. Na minha percepção, com todo respeito a Rômulo Moreira, que entende em sentido contrário, e a alguns precedentes da época do Supremo, na minha percepção, lei processual, aplicação imediata, lógica do tempus regiato, artigo 2º do CPP. Então, a partir dali, não havendo a representação, extingue-se a punibilidade. Agora, claro, representando, os atos anteriores são válidos e, a partir dali, o processo prossegue normalmente. Tanto é uma lei híbrida, Luiz Flávio, que, se a sentença absolutória ou condenatória já estava transitada em julgado, quando o advento da Lei 9.099, não houve alteração interpretativa. A Lei 9.099 não tocou naquela essência. Se fosse uma lei instintivamente, puramente de direito material,
se já existisse decisão transitada em julgado, haveria reflexo. Haveria uma reversibilidade da decisão transitada em julgado. Por quê? Porque naquele momento haveria uma alterabilidade pro réu. Mas não é o que aconteceu. Então eu tenho uma norma híbrida, e na norma híbrida, a parte de direito material, ela retroage para beneficiar, mas a parte de direito processual, ela é aplicada de imediato. É uma posição compartilhada pelo Cury, pelo Fábio Roque, é a minha análise. O Luiz Flávio Gomes, eu queria muito ouvir você, Luiz Flávio, nesse item, jogando justamente você no problema. Porque esse item foi discutido há 18 anos atrás. Era polêmico. O Supremo resolveu, a Ada Pellegrini deu uma solução, mas hoje, no aspecto processual, nós teríamos a aplicação imediata da norma processual e a de direito material retroagiria. Essa é a minha interpretação, de maneira a impugnar a questão 65 do Caderno Azul. Não, eu concordo. Quando é híbrido, o dispositivo, você tem que... A parte penal segue regras clássicas. Norma nova, benéfica, retroage. Norma nova, maléfica, não retroage. Essa é a parte penal. No que diz respeito à parte processual, sempre temos que ficar com o artigo 2º mesmo. Não tem como. Aplica daí para frente. E é o que foi feito, inclusive admitida pela jurisprudência, em cima da lei dos juizados. Aplicou isso mesmo, porque para os processos antigos deu prazo para que a vítima manifestasse. Exatamente, criaram uma regra processual de transição entre o que era e o que passou a ser. Então, ao meu ver, nesse caso, o gabarito absolutamente contestável, respeito os entendimentos em sentido contrário, mas colocar uma questão dessa, a primeira discussão aqui corroborando o entendimento do João, uma questão que foi útil há 18 anos atrás, a discussão histórica, mais de uma década de discussão. Hoje não tem nenhum crime passível disso, porque os que existiam já prescreveram. Então não tem o menor cabimento. E segundo, um tópico polêmico à época, que continua polêmico e, por consequência, ventilam esse tópico na primeira fase da OAB. Então é uma questão absolutamente discutível e certamente existe embasamento para protocolização de... De processo penal, alguma outra questão ou não? No mais, o gabarito é razoável? Não, em verdade, o que fica das demais questões de processo penal é a crítica. A crítica em termos da preleção dos assuntos. Mais uma vez, cobra um júri especificando uma questão incorreta dentro de uma análise específica do procedimento do júri e, pontualmente, uma outra questão de interpretação da lei processual. Então, aquilo que vem como algo inicial do direito processual, os 3 primeiros artigos do Código de Processo, é que foram incisivamente explorados nessa primeira fase.